O resfriado. Vou explicar em que ponto a medicina está mais equivocada, uma vez que ela considera o corpo humano apenas uma matéria e, com base nisso, vem desenvolvendo o tratamento terapêutico materialista. A respeito disso, citarei o exemplo prático de uma doença, pois creio que isso ajudará as pessoas a compreender melhor minha colocação. Acredito que uma doença que todos, sem exceção, já contraíram seja o resfriado. Até hoje, a medicina diz que sua causa é desconhecida. Mesmo recentemente, ela apenas afirma ter descoberto que o resfriado é transmitido por um vírus que está no ar ou ainda que é uma doença de natureza alérgica. Contudo, do nosso ponto de vista, tudo isso não passa de teorias inconsistentes. Dentro em breve, com certeza, acabarão caindo por terra. O ser humano, ao nascer, traz dentro de si vários tipos de toxinas. A medicina também admite isso. Por exemplo, além das que causam a varíola, o sarampo, a coqueluche, etc., certamente devem existir outras toxinas que são desconhecidas. Para eliminá-las, ocorrem ações fisiológicas naturais que chamamos ação purificadora. Primeiramente, as toxinas se concentram em vários locais do corpo humano, notadamente naqueles onde se exige mais das funções nervosas. No ser humano, isso ocorre na parte superior do corpo, principalmente nas regiões mais próximas do cérebro. Enquanto se está acordado, mesmo que os braços e as pernas estejam em repouso, o cérebro e os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, etc., trabalham ininterruptamente. Portanto, as toxinas tendem a se concentrar principalmente no cérebro, bem como nos ombros, no pescoço, nos gânglios linfáticos, na medula oblonga, nas glândulas parótidas e em outros pontos. Com o passar do tempo, elas vão se endurecendo gradualmente. Quando esse enrijecimento atinge determinado limite, começa uma atividade que visa a sua eliminação. Aí podemos perceber a bênção que a natureza nos proporciona. A solidificação das toxinas provoca má circulação sanguínea, rigidez dos ombros e do pescoço, dor e sensação de peso na cabeça, diminuição da capacidade visual, auditiva e olfativa, entupimento do nariz, inflamação da gengiva, enfraquecimento dos dentes, falta de ar, flacidez dos músculos dos braços e das pernas, dor nos quadris, inchaço geral, etc. Tais fatores provocam uma acentuada diminuição da vitalidade, de modo que o ser humano fica impossibilitado de cumprir sua missão. Foi justamente por isso que Deus criou esse maravilhoso processo de purificação denominado doença. Conforme dissemos, se o desconforto decorrente da eliminação de toxinas é a doença, esta sim é a verdadeira ação de purificação do sangue, indispensável à manutenção da saúde. Podemos considerá-la a maior de todas as bênçãos que Deus nos concedeu. Se extinguirmos as doenças, a humanidade se enfraquecerá gradativamente e por fim estará até ameaçada de extinção. Os leitores poderão achar que se trata de uma incoerência, pois eu sempre afirmo que construirei um mundo sem doenças. Contudo, isso é radicalmente diferente. O que quero dizer é que, se o ser humano se livrar das toxinas, não haverá mais necessidade de ações purificadoras. Assim está mais do que claro que as doenças deixarão de ocorrer. Vou expor minha teoria de maneira mais aprofundada para facilitar ao máximo a compreensão. Denominei a ação de eliminação das toxinas solidificadas de ação purificadora. Logo que uma pessoa se resfria, sobrevém-lhe a febre. Para facilitar a eliminação das toxinas solidificadas, a natureza faz com que elas se dissolvam com o calor. Na forma líquida, as toxinas infiltram-se rapidamente nos pulmões. Trata-se de um processo realmente misterioso. Do mesmo modo, quando as dissolvemos por meio do diorei,
denominação do nosso método de tratamento de doenças, elas penetram imediatamente nos pulmões, atravessando os músculos, inclusive os ossos. Se as toxinas se encontram solidificadas em um ou dois locais, as doenças são leves, mas se estas se agravam à medida que aumenta o número de locais. É por isso que podemos observar o agravamento gradual de um resfriado, que no início parecia fraco. Como foi visto, as toxinas que se tornam líquidas penetram nos pulmões e, no caso de serem pouco densas, são eliminadas logo em seguida na forma de catarro. Ao contrário, quando sua densidade é maior, ficam temporariamente retidas nos pulmões, aguardando a ação de bombeamento denominada tosse, e aí são eliminadas pelas vias respiratórias. Isso se evidencia pelo fato de se eliminar catarros sempre após a tosse. Pelo mesmo princípio, o espirro vem seguido de secreção nasal. Assim, as dores de cabeça e de garganta, a inflamação dos ouvidos, dos glândulos linfáticos, das articulações dos pés, das mãos e da região inguinal decorrem da dissolução das toxinas solidificadas e do seu deslocamento em busca de saída do corpo. Essa movimentação estimula os nervos, provocando dores. As toxinas líquidas podem ser divididas em densas e ralas. As densas são eliminadas na forma de catarro, secreção nasal, diarreia, etc. E as ralas assumem aspecto aquoso e são eliminadas na forma de suor e de urina. A ação purificadora se processa tão natural e racionalmente que não podemos deixar de louvar a divina arte do Criador. Deus criou o ser humano para ser sempre saudável e, portanto, não haveria razão para lhes causar sofrimentos e atrapalhar suas atividades por meio da doença. Entretanto, o próprio ser humano, devido a pensamentos errôneos, cria e acumula toxinas, gerando a necessidade de eliminá-las. Eis, portanto, que a doença. No caso do resfriado, se a pessoa deixar por conta da natureza sem recorrer a tratamentos, a purificação será completa e a cura se dará naturalmente, aumentando a saúde. Por conseguinte, quanto mais o ser humano contrair resfriado, tanto melhor. Procedendo assim, terríveis doenças como a tuberculose desaparecerão completamente. Por incrível que pareça, e não se sabe desde quando, o ser humano interpretou a ação de purificação de maneira inversa. Quando a doença surge, ele emprega todos os recursos para interromper a purificação, posto que confunde as dores desse processo com o agravamento da doença. Por essa razão, apavora-se com a febre e trata de fazê-la baixar. Com a diminuição desta, interrompe-se a dissolução das toxinas e diminuem-se os sintomas, como a tosse, o catarro e outros. Parece então que está ocorrendo a cura. Em outras palavras, faz-se com que as toxinas que tinham começado a se dissolver retornem ao estado sólido. Essa solidificação é promovida pelos tratamentos médicos, entre os quais se inclui a aplicação de compressas, as bolsas de gelo, os medicamentos, as injeções, etc. Com a completa solidificação das toxinas, desaparecem os sintomas e as pessoas ficam contentes, julgando-se curadas. Mal sabem elas que estão afastando a oportunidade de limpeza do corpo. E os fatos o comprovam. Fala-se muito em resfriado prolongado, mas este nada mais é que o resultado do choque entre duas ações, a do corpo que procura executar a purificação e a do tratamento que tenta impedi-la, prolongando a duração da doença. Isso pode ser constatado pela reincidência do resfriado depois de um tempo que ele foi curado. Posso afirmar, pois, que o tratamento médico é apenas uma forma de adiar a doença e não de curá-la. Por conseguinte, o verdadeiro processo de cura consiste em eliminar as toxinas do corpo, purificando-o, ou seja, acabando com a causa da doença.
O verdadeiro tratamento médico é aquele que, uma vez iniciado o processo de purificação, acelera a dissolução das toxinas solidificadas e faz com que elas sejam eliminadas na maior quantidade possível. Não há além deste tratamento outro que seja verdadeiro. Em 15 de agosto de 1951. Notas: gânglios linfáticos são pequenas glândulas pertencentes ao sistema linfático que estão espalhadas pelo corpo e que são responsáveis por filtrar a linfa, recolhendo vírus, bactérias e outros organismos que podem provocar doenças. Medula oblonga é a porção inferior do encéfalo em que estão situados vários centros reguladores das funções vitais, respiração, deglutição, batimentos cardíacos, etc., e que continua pela medula espinhal. Glândulas parótidas é a maior das glândulas salivares. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.